Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Este é o nosso primeiro vídeo e nós vamos tratar hoje sobre o regulamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, o número 2, que foi publicado recentemente, agora em dia 28 de janeiro de 2022, e dispõe sobre os agentes de tratamento de pequeno porte. Então, essa é a primeira parte de uma série de vídeos que nós vamos fazer analisando esse regulamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ludmila Doedes, eu sou advogada, sou professora de Direito da Universidade Estadual da Paraíba e eu tive a felicidade em 2010 de concluir meu doutorado em Direito pela Universidade de Granada, na Espanha, defendendo a tese sobre proteção de dados pessoais. Então, para mim é uma alegria muito grande abrir esse canal aqui no YouTube de comunicação e de debate, e de conversa sobre o direito à proteção de dados pessoais. Mas sem mais delongas, vamos passar para o nosso tema de hoje. E no tema de hoje, deste vídeo, nós vamos analisar quem é e quem não é agente de tratamento de pequeno porte. Então, a resolução número 2 da ANPD, lá no artigo 2º, ela define quem são os agentes de tratamento de pequeno porte. E diz o seguinte, que agente de tratamento de pequeno porte são as microempresas, são as empresas de pequeno porte, são pessoas jurídicas de direito privado com ou sem finalidade lucrativa, são os entes despersonalizados e até mesmo pessoas naturais. Então, inicialmente, o que é que o regulamento faz? Ele abrange e abarca uma série de pessoas que podem ser caracterizadas como agentes de tratamento de pequeno porte. Então, os agentes de tratamento de pequeno porte, o ATP, né, os ATPs, são pequenas empresas de forma geral. Mas nem toda pequena empresa ela se caracteriza como um agente de tratamento de pequeno porte. O que o regulamento fez? Ele primeiro abriu o leque, abrange todo mundo e logo em seguida começa a dizer quem não se encaixa, embora seja pequena empresa, quem não se encaixa em como agente de tratamento de pequeno porte. Então, para isso, o regulamento estabelece alguns requisitos para excluir determinadas pessoas como agente de tratamento de pequeno porte. E esses requisitos, eles podem ser divididos em dois: requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Os requisitos objetivos, eles são quantificáveis, são palpáveis. Já o requisito subjetivo, não. O requisito subjetivo, ele vai tratar sobre o tipo de tratamento de dados pessoais que é realizado por essas empresas. Então, para saber se uma pequena empresa ela se encaixa ou não se encaixa como um ATP, como um agente de tratamento de pequeno porte, ela tem que estar dentro desses requisitos. Então, vamos analisar cada um deles a partir de agora. Então, o primeiro requisito objetivo que o regulamento número 2 exige é que essa empresa de pequeno porte ela tenha uma receita bruta anual de até 4 milhões e 800 mil reais. Então, é bem quantificável esse primeiro requisito. Se a empresa não tiver essa receita bruta, que realmente caracteriza uma pequena empresa, então já está fora do escopo, né, da órbita de agente de tratamento de pequeno porte. Está descaracterizada como um agente de tratamento de pequeno porte. O segundo requisito objetivo, ele é diretamente para as startups. Então, uma startup, para ser um agente de tratamento de pequeno porte, tem que ter uma receita bruta anual de até 16 milhões de reais nos moldes do marco legal das startups, da lei complementar que trata sobre o marco legal das startups. E o terceiro requisito objetivo é que essas pequenas empresas, de forma geral, elas pertençam a um grupo econômico cuja receita global não ultrapasse os limites citados. Se ultrapassar esses limites, se pertencer a um grupo econômico
de fato ou de direito, que ultrapasse esses limites de 16 milhões para startup e 4 milhões e 800 mil para pequenas empresas, então essa empresa ela está descaracterizada como um agente de tratamento de pequeno porte. Já com relação ao requisito subjetivo, para que a empresa seja considerada como agente de pequeno porte, além de estar dentro daqueles requisitos econômicos, objetivos, quantificáveis, palpáveis, além disso, ela tem que estar dentro do requisito subjetivo. Qual é o requisito subjetivo que exclui uma empresa, que descaracteriza a empresa como agente de tratamento de pequeno porte? São aquelas empresas que realizarem tratamentos de alto risco para os titulares dos dados pessoais. E o que quer dizer realizar tratamento de alto risco? É importante saber o que é esse tratamento de alto risco, porque a partir daí você vai saber se aquela pequena empresa ela é ou não é um agente de tratamento de pequeno porte. Então, como é que a gente vai saber quem é que realiza esse tratamento de alto risco? O próprio regulamento vem trazendo os critérios que definem o que é um tratamento de alto risco. E esses critérios, eles são divididos pelo próprio regulamento como critérios gerais e critérios específicos. Para se caracterizar tratamento de alto risco, ela tem que cumulativamente atender a pelo menos um critério geral e um critério específico no mínimo. Então, se a empresa só atende a critérios gerais, ela não significa dizer que ela não realiza tratamento de alto risco. Se ela só atende a um dos critérios específicos, da mesma forma, ela não realiza tratamento de alto risco. E se ela não realiza tratamento de alto risco, logo ela poderá ser caracterizada como um agente de tratamento de pequeno porte. Então, a primeira regra é essa: tem que atender cumulativamente aos critérios gerais, a pelo menos um critério geral e um critério específico. Então, vamos analisar, a partir de agora, esses critérios gerais. Então, o primeiro critério geral que faz com que a empresa seja considerada como realizadora de tratamento de alto risco, o primeiro critério geral é que ela realize tratamento de dados pessoais em larga escala. E aqui a gente vai ter que abrir outro parêntese para poder entender o que é esse tratamento de dados pessoais em larga escala. Então, o próprio regulamento também vem tentando explicar o que é tratamento de dados pessoais em larga escala. Então, para se caracterizar um tratamento de dados pessoais em larga escala, deve-se atingir um número significativo de titulares. Só que o regulamento não fala, não quantifica esse número significativo de titulares. E aí diz que também deverá não só atingir um número significativo de titulares, como será levado em consideração o volume de dados, será levado em consideração a duração do tratamento, a frequência e também a sua extensão geográfica. Então, todos esses critérios, eles definirão se um tratamento ele é feito em larga escala ou não. Então, seguindo para o segundo critério geral, é o tratamento que pode afetar significativamente interesses e direitos dos titulares dos dados pessoais. Mas que tipo de tratamento afeta significativamente esses direitos? Então, o próprio regulamento também vem tentando explicar que, dentre outras situações, é, dentre outras situações, afetam os interesses e direitos fundamentais dos titulares, aqueles tratamentos de dados pessoais que impeçam que o titular dos dados tenha acesso a um determinado serviço
E também, não só isso, mas também os titulares dos dados pessoais possam ser impedidos de exercer algum direito, ou então que esse tratamento ele cause danos materiais ou morais aos titulares dos dados pessoais, como discriminação, como também violência à integridade física, ao direito à imagem, à reputação, à fraude, a roubo de identidade, enfim. Se o tratamento for realizado sob essas circunstâncias, então ele será considerado como um tratamento que pode afetar significativamente interesses e direitos dos titulares dos dados pessoais. Então, são esses dois critérios gerais que vão definir se um tratamento é ou não é de alto risco. Seguindo para os critérios específicos, o regulamento traz o primeiro critério específico como o uso de tecnologia emergente ou inovadora. Esse uso de tecnologia emergente e inovadora, aqui trago alguns exemplos, como blockchain, internet das coisas, realidade aumentada, big data, inteligência artificial, todos esses podem ser exemplos de tecnologias emergentes ou inovadoras. Vejam que esse é um critério que ele é muito abrangente e muito flexível e não causa nenhuma surpresa que seja dessa forma, porque o regulamento ele precisa de uma sobrevida também interpretativa. E quando dá um critério que seja abrangente, se chegam novas tecnologias, esse regulamento não ficará defasado. O segundo critério específico é que é mais simples, né, é que a empresa ela faça tratamento de dados pessoais de vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, o que é muito comum encontrar em empresas de todo tamanho. O terceiro critério específico são decisões tomadas unicamente com base em tratamento de dados automatizado de dados pessoais. E nesse ponto é preciso ter um pouco de atenção, porque não é o fato da pequena empresa realizar tratamento automatizado de dados pessoais. A questão não é essa. A questão é você embasar decisões unicamente através desse tratamento automatizado, sem que haja intervenção humana. Então, neste caso, esse é um critério que pode fazer com que a pequena empresa realize tratamento de dados pessoais de alto risco. Finalmente, o último critério é a utilização de dados pessoais sensíveis ou então dados pessoais de crianças, adolescentes e idosos. E neste ponto, o regulamento inova, incluindo idosos como tratamento de dados de pessoas vulneráveis, né? Então, entra nessa esfera de vulnerabilidade, assim como criança e adolescente, e inclui como um critério que pode caracterizar um tratamento de dados pessoais de alto risco. Então, para concluir, para que a empresa seja considerada um agente de tratamento de dados pessoais, ela deve cumprir tanto os requisitos econômicos como os requisitos objetivos do tipo de tratamento de dados pessoais. Esse tratamento não pode ser de alto risco e para ser considerado um tratamento de alto risco, precisa atender a, pelo menos cumulativamente, um critério geral e um critério específico. Então é isso, nós ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei e acompanhe os próximos vídeos que nós vamos fazer ainda sobre a análise desse regulamento tão importante. Até a próxima!